Primeiro, eu já morei aqui há cerca de 15 anos atrás, 2004, 2014, né? Uns 18 anos mais ou menos, não é isso? E por quê? Eu tenho uma amiga, irmã, que eu chamo de irmã, mãe, amiga, esposa psicológica, tudo. E aí, esta casa aqui já era dela, é dela. Ela nasceu aqui, os pais dela saíram, ela continuou aqui. E ela me disse que só iria para o apartamento novo dela se eu viesse morar aqui. E aí, na época que eu morei aqui também, uma fase da minha vida, foi uma fase um pouco difícil, financeira, afetiva e tudo, ela me deu um suporte muito emocional. Então, vim para cá morar. Meu filho passou a infância dele aqui. E então eu já tinha esse apego com o lugar. E na época que eu estava aqui, inclusive o apartamento estava em reforma. Passou, fui embora, fui morar em outro lugar, fui morar na Avenida Norte, no edifício Baby. E foi quando ela disse, quando eu sair daqui, você vem pra cá. Eu gosto de tudo, eu acho que a energia da casa, assim, acho que quando eu abro a porta ali, eu já sinto, é o meu aconchego. Tanto é que na entrada, você viu que tem uma frase, um adesivo que ele dá um significado que é aconchego, né? Eu acho que o aconchego é a palavra ideal que eu sinto quando eu estou aqui. O ambiente do museu, o ambiente da galeria, o ambiente de exposições, nos inspira o seu lar, o seu recanto. Por que não você ter o seu museu em casa, né? Porque aí a gente começa a se inspirar em ir para esses lugares, além de conhecer a história, né? E a gente tem cada vez mais conhecer e valorizar a nossa história. Assim, o Museu do Estado, eu acho ele belíssimo. Ele consegue unir um pouco da nossa história clássica com os espaços para histórias contemporâneas, exposições contemporâneas. Gosto muito do Mamã, pela proposta dele mais ousada, né, das exposições que tem lá. E um museu que eu acho muito lindo e que eu espero que ele volte a ser o que era brevemente, é o MAC de Olinda. Quando há uma exposição nova e eu vejo o que a exposição conta, isso me faz com que tenha esse sentimento de ir lá para acompanhar essa história. À medida que você vai se transformando enquanto indivíduo, tem peças que vão fazendo parte do seu acervo. E a partir daí eu tenho essa vontade mesmo de guardar uma coisa ou outra que eu viaje, que me traga alguma lembrança, ou até uma foto mesmo que eu queira imprimir e colocar ela num porta-retrato. Então tudo isso eu acho que o cotidiano e sua história de vida natural faz com que eu vá guardando isso aí. E chega a certos momentos, e isso nunca acaba, que a gente quer organizar isso de uma forma que você conviva com eles sem ser entulhado. Pelo contrário, que ele faça parte do ambiente afetivo. Quando eu cheguei aqui, tinha só uma parede que estava com cor e eu coloquei cor nessa parede. Botei uma cor amarela. Coloquei os quadros e ao longo do tempo começou a pandemia. Eu acho que a pandemia deu um clique assim de como você passar um outro olhar para sua casa quando você ficou muito tempo em casa. E a partir daí eu fui estudando a parede. E aí eu disse, essa cor está roubando os quadros. Vou mudar. E aí eu tinha já separado uma grana para reformular. Eu disse, vou reformar meus quadros. Algumas coisas vou emoldurar novamente, outras vou colocar moldura e vou fazendo. Aí quando eu decidi mudar as cores da parede, foi o processo de, e agora o que é que eu vou fazer? E aí foi um trabalho mais de inspiração. Aí tinha que ir com calma. Então passei altas noites aqui de madrugada. Os quadros quando ficaram prontos, e aí eu pegava na mesa, montava, sentia como era,
Achava que estava legal. Quando eu chegava no formato que eu queria daquele determinado lugar da parede, tirava foto dos quadros que estavam em cima da mesa para ser depois colocados. E aí eu fui fazendo parede por parede. Porque não tem só quadro aqui. Eu coloco azulejo, aí eu boto a moldura do azulejo, coloco por exemplo, eu ganhei um flabelo de uma homenagem de um bloco lírico. Eu nunca tinha colocado na parede, só guardava ele, resolvi colocar na parede. Um prato que eu achava bonito, resolvi colocar na parede. Então, essa mistura, por exemplo, tem uma parede aqui que estava batendo muito sol, então tem um quadro meu que ficou muito exposto ao sol. Eu disse, não, vou estudar essa parede, então ela não vai ter quadro, vai ter objetos. E por aí eu fui fazendo. E aí você vai, né? Você vai se inspirando, começa a brincar, você se empolga. E hoje em dia eu quero tapar quadro até no teto, quando eu puder. Inclusive, um artista plástico, amigo meu, chegou e disse, sua casa é uma galeria. Eu disse, menino, eu tinha vergonha de te chamar, porque tu é artista famoso, não tem um quadro teu que é muito caro. E ele disse, você precisa ter. Aí eu disse, então me dê. Mas ele ficou encantado. Eu disse, poxa, eu jamais ia esperar que ele dissesse que tinha cara de galeria. Eu fiquei muito lisonjeado com isso.